Bom dia, como vai você? A palavra de Deus em Isaías 26:3 nos diz o seguinte, que tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Palavra do Senhor, graças a Deus, na nossa manhã. Então, nós estamos aqui com um propósito firme, porque nós confiamos no Senhor. Nós somos da Semeadores, semeando mensagens de vida para o seu coração todos os dias. Uma palavra de Deus acerca de um capítulo da Bíblia. Hoje nós iremos trabalhar no capítulo de Gênesis 22. Vamos meditar nessa palavra maravilhosa. Você vai encontrar a parte escrita desse texto, narrado, falado. Você vai encontrar em nosso blog www.jamaisdesista.com.br. O título que eu dei para Gênesis 22 é Deus prova Abraão. Deus prova para nos aprovar. A mais prova mais R. A prova R. Aprovar. Deus não nos tenta, mas nos prova. São diferentes as ações. Ninguém, ao ser tentado, pode dizer que Deus o tentou. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Já dizia John Owen que quem se sente atraído pelo pecado próximo é porque já entrou em tentação. Agora deve procurar escapar dela e não cair em tentação. Na oração do Pai Nosso, nosso Senhor nos ensinou a orar. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, são também diferentes o entrar em tentação e o cair em tentação. A vigilância, a oração, uma vida cheia do Espírito Santo poderá nos garantir uma vida saudável diante de Deus em sua presença, cada vez mais. Logo, o tempo da nossa peregrinação cessará e não mais estaremos sob o peso do pecado. É como Paulo falou em suas epístolas e comparou o atual momento, mesmo o mais pesado deles, como uma pena. Quando posto lado a lado com a glória que há de vir, que ele chamou de eterno peso, pena vezes eterno peso, tribulação presente versus glória vindoura. É de se admirar a dedicação, o entendimento, a fé, a obediência do pai da fé, o amigo de Deus. Deus lhe pede seu filho, o seu único filho, aquele em quem irá se cumprir toda a promessa de Deus, que ele esperava e esperou ao longo de 100 anos, e agora o Senhor lhe pede em holocausto. 100 anos por causa da sua idade, 25 anos por causa da promessa de Deus. Diz as Escrituras que Abraão agiu com tanta fé que foi capaz de entregar o seu filho. Ainda também foi capaz de crer que Deus cumpriria suas promessas, ressuscitando o menino que ele pediu para sacrificar. Que tamanha fé e obediência estiveram presentes em Abraão. Ele vai e tudo prepara, menos o sacrifício. E o menino lhe pergunta sobre o sacrifício e ele responde com uma palavra fantástica e poderosa. Deus para si cordeiro proverá. Estou estupefato, estou encafifado diante disso tudo. Ele então segue para o local determinado e certo de fazer o sacrifício. E creio que aquela caminhada deve ter sido muito estranha e cheia de acontecimentos no caminho que lhe mostrariam coisas que não podemos falar em palavras, mas que demonstrariam a ele o cuidado e o amor de Deus em tudo. Eles chegaram no lugar certo e ali Abraão pega o seu cutelo, pronto para traspassar seu único filho em holocausto ao Senhor. Mas dos céus uma voz brada e diz e chama: Abraão. Chama ele por seu nome e ele responde: Eis-me aqui. Pronto.
Abraão passou pela prova e foi vencedor. Deus poupou o sacrifício do menino e já providenciara um substituto. Era isso uma alusão ao que haveria de vir quando a semente messiânica nascesse. Porque o Cristo seria este cordeiro do sacrifício, que tomaria o lugar dos pecadores. Abraão sacrificou então o cordeiro que Deus tinha providenciado, aquele que Abraão, pela fé, tinha dito que Deus haveria de providenciar. Ali estava o pai Abraão ensinando a fé ao seu filho Isaque. Lembra-se que o filho perguntou: pai, estou vendo o holocausto, estou vendo tudo preparado, mas cadê o cordeiro? Filho, cordeiro para si Deus proverá. Então, aqui nós vemos esse cumprimento. Ali estava o seu pai, Abraão, ensinando a fé ao seu filho Isaque. Que lições maravilhosas e boas! O nome daquele lugar passou a ser O Senhor Proverá. Deus ali renova a sua aliança com ele e enfatiza a sua promessa, falando de sua descendência que seria deveras numerosa. A promessa de Deus, aliás, ali estava selada, tanto pela promessa de Deus quanto pela obediência do pai da fé, Abraão. Uma vez, Adalto Lourenço, cientista e mantenedor do site www.universocreacionista.com.br, falou que maior é o número de estrelas no universo do que os grãos de areia de toda a Terra. Já pensou? Você já pega um punhado de areia e conta aqueles grãos que estão somente na sua mão. Eu acho que você vai levar a vida toda e não vai conseguir contar, não é verdade? Então ele disse que o número de estrelas no céu é maior que o grão de areia que está não só na sua mão, mas em toda a terra. Impressionante, não é? Deus ali falava para Abraão que assim seria a sua descendência, de tão numerosa que seria. É grande. Depois disso foi Abraão morar em Berseba. Berseba significa poço do juramento. Agora é relacionada à família de Rebeca, que será em breve a esposa de Isaque. A descendência dela gerará Jacó, que depois gerarão os 12, que depois serão as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Naor aqui são um paralelo a essa descendência. Vejamos então como é que se narra o capítulo 22 de Gênesis e essa descendência que eu acabei de falar, já no final dos versículos do capítulo. Gênesis 22 assim se narra, a partir do verso 1. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu único filho, o teu filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, verso 8: Deus proverá para si cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram a um lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e lhe disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão
sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Verso 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Verso 19. Então Abraão tomou aos seus moços, levantaram-se e foram junto para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Verso 20. E sucedeu depois dessas coisas que anunciara Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesede, e Assó, e Pildás, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca, e estes oitos deu à luz a Milca, a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá. Ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Muito gostoso estudar a palavra de Deus. Há muitas lições. O que nós expusemos está muito aquém do desejado, mas serve para nossa referência. A parte escrita, repetindo, está em nosso blog www.jamaisdesista.com.br. Do lado direito do vídeo você vai encontrar a palavrinha inscrever-se. Inscreva-se no nosso canal para receber atualizações dos nossos vídeos. No canal da Semeadores, www.ossemeadores.com.br, você vai encontrar literatura, você vai encontrar livros, você vai encontrar farto material. Entre lá, faça-nos uma visita, adquira nosso material, compre das nossas ofertas, serviços também prestamos. Somos semeadores, semeando mensagens de vida para o seu coração. Queridos, tenhamos todos um bom dia na presença do Senhor. A palavra de hoje é: o Senhor proverá.